Olá, saudações! Hoje temos um tema muito interessante para abordar quando a gente pensa em mediação no Brasil e principalmente no avanço desse importante meio consensual nas realidades brasileiras, nos diversos conflitos que podem se configurar aí no nosso tecido social. Então vamos ao tema, veja só. Vamos falar sobre três fontes de dificuldades de escolher a mediação, como superá-las. E por que é importante entender isso? Porque, embora se fale bastante sobre mediação, muitas vezes as pessoas não conseguem chegar até ela, têm dificuldade em aderir ou mesmo escolher de verdade esse importante mecanismo consensual. Como está escrito aí, eu sou a professora Fernanda Tartucci. Eu me formei pela USP, depois fiz o mestrado sobre mediação nos conflitos civis, depois fiz o doutorado sobre igualdade e vulnerabilidade, e hoje sou advogada atuante na capital paulista, professora, autora de algumas publicações, mediadora, e sempre muito focada em estudar os melhores caminhos consensuais. Na verdade, sempre pensando nas melhores vivências das pessoas que precisam realmente compor, resolver seus conflitos. Então, a ideia hoje é a gente trabalhar pensando também em exemplos, situações práticas. Eu quero começar falando sobre um mecanismo muito importante, que é a visão concreta sobre as possibilidades que a mediação traz. Então, nessa medida, eu quero trazer uma definição de mediação, muitas pessoas podem não saber exatamente do que se trata. Então, o que é a mediação? De uma forma simples, é um procedimento de negociação, uma conversa assistida, em que uma pessoa imparcial e capacitada, estudou para isso, contribui para destravar a comunicação, de modo que as pessoas em conflito possam atingir resultados proveitosos segundo os seus interesses. Então, de uma forma simples, o que é mediação, professora? Mediação é uma conversa, é uma negociação, mas não vai envolver apenas as pessoas envolvidas diretamente no conflito e ou seus advogados, suas advogadas. Vai se somar a esta interação, a esta conversa, mais uma pessoa, que é a mediadora, o mediador. Esta pessoa vai ajudar aí a que essa comunicação flua, para que elas consigam, então, superando as travas, superando as dificuldades, conversar sobre o ponto em questão, sobre a controvérsia e atuar para gerar respostas proveitosas que elas achem interessantes. Então, esta é a proposta da mediação. Ela é ao mesmo tempo simples, porque é uma conversa em que vai se somar mais alguém. A mediadora, o mediador, são pessoas imparciais, equidistantes, mas que têm esse compromisso de favorecer o fluxo das clarificações, para que essa conversa realmente seja proveitosa. E, realmente, a mediação costuma ser objeto de elogios, né? Vejam que interessante. A mediação empresarial é o melhor método? Ela é unanimidade entre os estudiosos. Todos falam muito bem da mediação. Existe uma alta estatística de resolução. Realmente as pessoas conseguem conversar e encontrar caminhos. Ela reduz custos, porque são reuniões, são conversas, isso não é muito dispendioso. Ela ajuda a encontrar soluções construtivas, porque as pessoas se dedicam a essas conversas e a encontrar o que for necessário. Ela preserva relacionamentos, porque a interação vai evitar aquela lógica de perdedores e vencedores, gerando então saídas honrosas, e quem faz recomenda. Então, realmente, esses seis fatores a gente realmente percebe quando a gente vai estudar e ler sobre mediação, e ela costuma ser muito recomendada, ela costuma ser objeto de empolgadas indicações, especialmente por quem fez e encontrou vantagem nesse mecanismo consensual. E aí, três fontes ou razões de dificuldade para aderir ou para escolher a mediação. Então, eu quero destacar, nessa nossa breve conversa de hoje, três fontes ou três razões de dificuldade para as pessoas escolherem a mediação. O primeiro deles é o desconhecimento. Segunda, ou segundo, falta de adequada identificação do conflito. E três, falta de apropriada percepção dos interesses envolvidos. Muito bem? E para falar dessas razões, eu vou falar de cada uma delas, eu quero dar um exemplo concreto. Esse exemplo foi narrado por uma atuante advogada, era uma advogada de uma grande empresa, e chegou até o departamento jurídico onde ela atuava um caso de uma fatura não paga de uma cliente. O valor da fatura ela era, segundo ela me disse, R$ 200.000. E ela ficou muito surpresa quando ela viu o nome da empresa devedora, porque era uma empresa parceira muito conhecida, uma empresa parceira realmente de longa data, e nunca tinha havido um problema jurídico com essa empresa parceira. Então, quando ela viu,
falou, puxa, mas essa empresa não pagou, nós não temos histórico dessa empresa não pagar. Né? Então, chegou no jurídico, ela teve essa percepção. Então, quando ela foi perguntar, mas o que aconteceu? Ela foi atrás do histórico sobre realmente o que tinha acontecido. Essa iniciativa é muito importante, porque muitas vezes o conflito chega e as pessoas falam assim, ah, não quer pagar, pronto, acabou. Mas por quê? Qual foi a razão, o motivo, a circunstância invocado por essa pessoa? Né? Então, esse é um ponto importante também. Muitas vezes falta essa clareza. E ela buscou essas informações, e ela não entendeu muito bem a razão daquilo, e ela disse, puxa, parece uma pena que uma parceria tão grande, afinal, essa empresa realmente tem várias interações aqui com a nossa, que é essa parceria de um tempo tão longevo, tão produtivo, que isso se perca por uma fatura de 200 mil, que era pequena, perto dos contratos milionários que já tinham sido travados. Então, um primeiro ponto importante foi que ela disse, puxa, não parece adequado isso, eu vou encaminhar para a mediação para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, vejam, esta advogada, ela superou a primeira fonte de problemas, que é o desconhecimento. Muitas pessoas acham que depois que tentaram negociar e não deu certo, não tem mais o que fazer. Aí tem que ir para a briga, ou para mediação, ou para mediação não, ou para arbitragem, ou para solução judicial. Então, o desconhecimento sobre a possibilidade construtiva que a mediação traz é decisivo muitas vezes, ok? Veja que interessante. Às vezes, isso é um desconhecimento da própria pessoa em conflito, a própria empresa pode não conhecer, não ter experiência, isso acontece, mas às vezes a advocacia também não está preparada. A advocacia muitas vezes não participou de uma mediação, fala, ah, eu não sei o que vai acontecer ali. Nesse caso, essa advogada conhecia a mediação, ela já tinha participado e ela falou, puxa, vamos chamar para a mediação para que a gente possa ampliar a comunicação. E a partir daí, ela vai poder superar a segunda ordem de problemas que muitas vezes acontece para as pessoas poderem chegar aí a uma composição consensual. Falta de adequada identificação do conflito. O que ela percebeu, né? Que a mediação era interessante porque haveria ali uma parceira comercial que seria perdida caso houvesse essa circunstância. Muitas pessoas não têm essa clareza. Muitas vezes ela vai pressupor a má-fé do outro lado, dizendo, olha, infelizmente ela simplesmente não quer pagar, se tornou inadimplente, pronto. E é preciso aprofundar a razão do conflito. Nesse caso, ela utilizou a mediação justamente para tentar entender. Então, o que é curioso é que a mediação ela vai ajudar a clarear, a trazer mais informações, que é desejável, porque a partir do conhecimento que a gente tem poder, é a partir de informações que a gente vai poder ampliar a percepção e aí construir saídas construtivas. Nessa mediação, realmente, nessa conversa, ela participou como advogado lá da empresa credora e foi chamada, então, a empresa devedora, que prontamente atendeu o convite. Esse é um ponto interessante, né? Muitas vezes ela, puxa, mas eu vou convidar, ela não vai, porque é comum que as pessoas em crise troquem notificações envenenadas, tenham comunicações negativas, mas se feito o convite para mediação, a outra pessoa vem, isso já é um bom sinal. É sinal de que efetivamente aquilo tinha chance de render. E nesse caso, a causa do conflito era um funcionário da empresa credora que já havia sido desligado e que tinha gerado um passivo de reclamações muito grande, tinha prometido situações para o cliente que decididamente ele não podia cumprir. Então, contou a advogada que no meio da mediação, quando começou a parte devedora a explicar, olha, o funcionário X me prometeu isso, a funcionária da empresa falou, ixi, falou o nome mágico, o nome da fonte dos problemas. E aí disse, puxa vida, quero lhe pedir desculpas, porque efetivamente esta pessoa causou muitos problemas, inclusive foi desligada da empresa por causa disso, e a gente não sabia que tinha a ver com ele o seu problema. Essa informação não tinha chegado a nós. Então veja que interessante, né? Havia um conflito aqui ligado a uma atuação que não havia sido descortinada como vinda daquela pessoa, e isso fez toda a diferença. Então esse é um ponto interessante, perceba que a própria funcionária imediatamente formulou um pedido de desculpas, e isso também é algo que às vezes faz falta, a falta de apropriada percepção dos interesses envolvidos. O que estava por trás aqui dessa situação? Por que não estava havendo pagamento? Qual era o interesse da parte devedora que não queria pagar e, portanto, estava causando esta situação? Havia aqui uma demanda por um dos interesses mais recorrentes e importantes, que é o reconhecimento. A empresa devedora
tinha uma expectativa irrealista que não foi cumprida, que não foi observada, e claro, ela se sentiu aqui credora, embora devedora em dinheiro, credora de uma explicação, de uma entrega daquilo que foi prometido, mas infelizmente não veio. Então, esse é um ponto importante. Quando houve esse esclarecimento, esse reconhecimento veio via pedido de desculpas. E aí foi bastante interessante, porque a empresa devedora disse, puxa, que alívio, que bom que tivemos essa conversa, porque eu estava já procurando a concorrência para fazer um novo grande contrato, mas eu prefiro fazer esse contrato com você, empresa credora. Na verdade, deixou de ser credora naquele momento. A empresa credora, quando identificou a situação que dizia respeito àquele cliente, fez o quê? Pediu desculpas e disse, estou retirando a fatura agora, quero que você, por favor, desconsidere. Não era para ter chegado até esse ponto, mas foi realmente uma falha na comunicação e eu, então, peço que, por favor, aceite essas desculpas. Então, esse reconhecimento, esse pedido de desculpas foi fundamental, foi determinante para que a empresa dissesse, ufa, resolvemos isso aqui, podemos seguir adiante, porque eu tenho interesse em novos contratos, eu não queria ir para a concorrência, a gente já tem um modus operandi de atuar conjuntamente que funciona bem, mas eu estava me sentindo aqui realmente sem confiança para continuar. Então, o que a gente percebe que muitas pessoas não conhecem esse potencial que a mediação tem. Elas pensam, puxa, mas o que é que pode o mediador, o que é que pode a mediadora fazer que a negociação direta não permitiu? Muita coisa. A comunicação trava por diferentes problemas. E as pessoas que são parciais, como as negociadoras, os negociadores, muitas vezes são impactados por problemas no caminho. A mediadora, o mediador não. Ele entra com uma energia nova e ele vai poder aí ajudar a favorecer esse fluxo de uma forma isenta e imparcial. Então, realmente, ele pode somar e gerar oportunidades interessantes, ok? Para finalizar, eu quero trazer aqui uma frase muito interessante do William Shakespeare, realmente sempre muito inspirado. Vejam o que disse o grande autor inglês: aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Portanto, estejamos atentos, atentas às valiosas oportunidades de conversar, de esclarecer, de ampliar percepções. E, via Conexão Legal, estarei num curso muito interessante para a gente discutir mediação empresarial estratégica, técnicas, possibilidades, limites, mediação em conflitos empresariais específicos. Então, espero que possa estar conosco. Então, até lá!